Boa noite, amigos do canal Varal. Hoje estamos fazendo essa gravação no período noturno, num horário completamente diferente, e eu espero que nós possamos te agradar. Hoje nós estamos passando de mais de 85 vídeos para o seu conhecimento. São 2.550 minutos que nós estamos já no ar, perfazendo um trabalho que já vem ao longo do tempo. Eu sou muito feliz por você estar comigo mais uma vez e eu te peço para que você compartilhe este vídeo. Não esqueça de dar um positivinho para nós. Não se esqueça de compartilhar. Não esqueça, meus amigos, de inscrever-se no nosso canal. Eu estou muito feliz porque nós temos diversos temas, diversas situações que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Coisas diferentes. Nós estamos procurando cada vez mais mostrar tópicos diferentes, bíblicos, entrevista com jurista, médico, fonoaudiólogo. Nós estamos aqui na alegria da sua vitória. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. O tema está no livro de Daniel, no capítulo 6 do Antigo Testamento da nossa Bíblia. A história é uma história muito bonita. É uma história de perseguição de pessoas que odiavam Daniel pela sua sabedoria. A história mostra como Daniel foi salvo de ser devorado depois por leões, depois de ser acusado injustamente e por alguns sábios que existiam no reino do rei Dário, né? Daniel, ele era muito sábio, muito inteligente, e isso incomodava as pessoas, como acontece mesmo. Mas o que aconteceu? Daniel era um servo do Senhor e um dos presidentes do reino, que o rei Dário dividiu o reino para várias pessoas. E ele é de extrema inteligência, muito ligado a Deus, muito fiel ao Senhor. Mas Daniel, com a bênção do Senhor, ele era diferente em tudo em relação aos demais que dividiam o reino. Muito cheio do Espírito Santo, ele brilhava ante aos seus invejosos. Os invejosos ficavam assim todos preocupados com Daniel. Aí é que nasce a perseguição sobre a vida dele, porque Daniel, ele foi perseguido e vigiado pelos demais conselheiros e pessoas do reino. Olha só, hoje nos dias atuais, se você se destaca por alguma bênção, alguma coisa, você também passa a ser. Alguns sábios do rei ficaram com o quê? Com ciúmes de Daniel. Enganaram o rei para que ele assinasse uma lei que proibia aquilo que mais Daniel fazia, que era adoração ao Senhor, que era adoração. Então o rei determinou que tinha que adorar a qualquer um. Tinha que adorar ele, não outro. Então, diante da perseguição e da violência sobre ele, constataram que Daniel quebrava a ordem de que só o rei deveria receber toda a honra no reino. O rei fez aquele decreto que somente podia honrar ele, podia venerar ele, mas Daniel não. Daniel manteve-se fiel a Deus, né? E o que aconteceu? Fato esse que Daniel foi pego em oração ao Deus de Israel. Aqueles que ficavam pesquisando, olhando a vida dele, ele foi jogado lá na cova dos leões. Como aconteceu? Por quê? Daniel, mesmo sabendo do edito do rei Dário, continuou orando a Deus. Daniel não se esmoreceu na fé. Daniel continuou firme com o Senhor. Daniel continuou ali, orando, buscando a presença do Senhor. Mas quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado pelo rei Dário, ele foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que acostumava fazer corriqueiramente. 3 vezes por dia ele se ajoelhava
e orava. Ele agradecia ao seu Deus. Daniel não parou. Quando ele viu o perigo, ele soube em quem ele deveria recorrer. Então, aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando. Daniel estava pedindo ajuda a Deus, porque ele sabia que ele ia sofrer uma retaliação, porque aqueles que os perseguiam sabiam que ele seria denunciado para o rei. Então, o que o rei prometeu? Que iria lançar Daniel na cova dos leões, fazendo com que o anjo de Deus fechasse a boca dos leões para que não ferisse Daniel. Quando o rei ficou sabendo, ele já imediatamente, para não contrariar o próprio decreto que ele fez, ele já mandou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Passados uns tempos, os leões não fizeram nada, e sem nenhum ferimento, o rei, que amava Daniel, queria tomá-lo líder, torná-lo líder de todo o reino. Alguns sábios do rei ficaram com ciúmes. Como que ele entra junto dos leões, não é ferido, os leões não mexem com ele, não atacam ele, porque o Espírito de Deus estava ali. Eles sabiam que Daniel orava a Deus, então enganaram o rei, fazendo com que ele assinasse essa lei. Qualquer um que orasse a Deus seria jogado na cova dos leões. Qualquer um tinha que adorar o rei. O rei era o principal protagonista de toda a sociedade, de todo o reino. E Daniel passou sobre isso. Daniel não acatou isso. Diante do fato, o rei mandou prender os homens que o acusaram. E Daniel, que acusaram Daniel, né? Eles acusaram Daniel. Então o rei falou, todos vocês vai lá. Todos vocês vão ser jogados lá no lugar de Daniel. E jogou-os na cova do leão. Meus amigos, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram lançados como quê? Como alimento na cova dos leões. Foram jogados indiscriminadamente lá dentro na cova dos leões, junto com quem? Com as suas mulheres e com seus filhos. A família inteira foi jogada na cova dos leões. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram em todos os seus ossos. Toda a família, todos aqueles que fizeram esse complô, que lutaram para que o rei Dário tomasse uma posição contra Daniel, sofreu. Então o rei, o que ele fez? Ele escreveu uma carta para os povos de todo o mundo. Que carta que era esse? Ordenando que todos respeitassem o Deus de Daniel. Daniel ficou numa situação mais confortável. A história de Daniel na cova dos leões mostra o que para nós, meus amigos? Mostra a fidelidade de Deus e a importância de confiar nele. Como vemos, Daniel era diferenciado. Daniel ele confiava em Deus. Ele teve uma experiência fantástica em sua vida. Aonde que ele aconteceu? Ele viu um grande livramento. Daniel teve um grande livramento, porque ele estava aos pés do Senhor. E essa história, o que nos oferece como lições valiosas para nós? O que serve? Fidelidade? O que serve? Deus é capaz de superar qualquer desafio, meu amigo. Nós, quando se jogamos aos pés do Senhor, nós temos retorno imediato. É importante mantermos a fidelidade aos princípios espirituais e éticos, mesmo que quando nós somos postos à prova. Quando a prova vem, você não pode esmorecer, você não pode desistir, você não pode parar, você tem que continuar orando e buscando a presença do Senhor, porque nós precisamos confiar em Deus acima de tudo, mesmo que em situações adversas. Nós necessitamos de ter uma vida correta, visando a excelência em tudo que você faz, espiritualmente, materialmente, na sua vida secular.
Se os inimigos do Daniel tivessem encontrado alguma falha na sua conduta, afora essa de orar, além de verem ele orando, teriam mais facilidade para destruir. Porque quem te persegue não olha somente, olha o que você faz de bom. Porque você é bom, você é perseguido. Porque a fé e a integridade são recompensadas pelo Senhor. É isso mesmo. Não apenas sobreviveu à cova dos leões. Daniel passou por isso. Como também continuou o quê? A prosperar. Daniel era um homem próspero, inteligente, diferente. Buscava o Senhor. Era fiel ao Senhor. Deus é soberano sobre todas as nossas situações as quais nós passamos. Ele tem toda a capacidade de livrar e proteger aqueles que confiam nele. Deus não deixa você no relento. Deus não deixa você abandonado. Se você procura o Senhor, você vai encontrar. Deus é maior e mais poderoso que os intentos maliciosos e as invejas que os homens têm de você. Tem gente que não suporta a sua felicidade, não suporta o seu brilho. Nada nem ninguém deve parar a nossa fidelidade com Deus. Não. Nós devemos manter essa fidelidade. Porque a nossa vida de oração, ela deve ser sempre constante e voluntária a Deus. Aconteça o que acontecer, meu irmão. Aconteça as passagens que você vai, a luta que você passa, o seu choro, suas lágrimas, sua persistência. Sabe por quê? Porque é uma grande importância em manter uma fé firme. Você age com integridade, mesmo diante das adversidades, das leis injustas que muitos querem impor sobre nossas vidas. Mas a diferença de Daniel dos outros, por quê? Porque Deus abençoou ele com o dom de interpretar sonhos. Daniel tinha esse sonho, essa interpretação de sonhos, e falava diretamente com o rei, e receber visões apocalípticas. Daniel foi escolhido também para servir na corte do rei Nabucodonosor. Ele chegou longe, a sua fidelidade o levou longe. Ele alcançou posições de liderança nos governos babilônico e da Pérsia. Daniel não era um homem comum. Daniel era diferenciado pelas suas atitudes. Daniel era um homem de Deus que se recusou a comprometer a sua fé, mesmo sob a intimidação de reis e governantes ao longo de toda a sua história. Ele continuou a orar a Deus 3 vezes por dia, mesmo quando ele foi lançado na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Os leões queriam deixar os leões ficarem famintos para que quando jogasse ele lá, ele fosse devorado. Você sabe que o nome de Daniel significa aquele que é julgado por Deus? Ou Deus assim julgou? Ou Deus é o meu juiz? Isso é uma denominação do significado de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. E foi mudado para Beltesazar, que significa que Bel protege o rei. O profeta Daniel, ele era provido de diversas qualidades. E você tem essas qualidades. Você tem esse dom da oração, o dom do Espírito Santo. Sendo que podemos citar como suas principais características, que consiste na determinação, persistência, inteligência, coragem, ousadia, religioso, tinha gratidão, entre diversas outras qualidades. Como se vemos, quando você está com essas qualidades, você busca o Senhor, nada vai ser. Daniel, ele era considerado um profeta conforme entendimento teológico. Daniel era um profeta, ele revelava sonho, ele falava
ele tem um discernimento espiritual, porque ele era um homem de joelho na presença do Senhor. A divisão dos profetas, tinha uma divisão dos profetas entre os profetas maiores e profetas menores. Mas isso foi baseado no tamanho dos livros que lhes são atribuídos, e não nas importâncias dos profetas. Você pode falar, aquele lá era um profeta maior, aquele lá era um profeta menor. Os profetas maiores, considerados na Bíblia conforme o tamanho dos seus livros, são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são. Mas também tem os profetas menores, considerados dentro da palavra, da Sagrada Escritura, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa classificação estão conforme o tamanho de livro que se refere a eles. Assim sendo, é interessante notar que a fidelidade é muito importante quando se trata de Deus. É muito importante a fidelidade quando você tem Deus na sua vida. Tem pessoas que te detestam pelo seu brilho. Tem pessoas que querem ver você numa situação de desvantagem no seu dia a dia. Quer que ver você na miséria. Tem pessoas que querem ver você na fome. Quer ver você abatido espiritualmente de todas as formas. Mas Deus é maravilhoso quando você o busca com presença. Presença sim. Presença forte de espírito. Quando você ajoelha, você fala com Deus. E assim era Daniel. A diferença que Daniel tinha, a diferença que incomodava aqueles outros conselheiros do rei. Isso era que incomodava. Isso que deixava aquelas pessoas tristes. Porque tem pessoas que quando você vê que você é uma pessoa bem-sucedida, você não precisa ser rico. Você pode ser um pobre. Mas aquela pessoa vê o seu brilho. Ela quer ser igual a você. Ela quer que você tenha as coisas, mas nunca mais do que ela tem. Ela quer que você tenha sempre menos do que ela. E você faz a diferença quando está com Jesus. Pessoas que te perseguem, caluniam, difamam, desejam mal, querem a morte. O chamado que o povo popularmente fala aí, popularmente, viu, gente? Eu estou falando popularmente. É o mal olhado. Porque a inveja, a palavra de Deus fala que corrói os ossos. A inveja corrói os ossos. E você fica numa situação muitas vezes delicada. Quando você está numa situação, você é uma pessoa bem-sucedida, todo mundo é seu amigo. Todo mundo é seu companheiro. Todo mundo quer estar próximo de você. Se você tem um grau de status na sociedade, todo mundo quer ser seu amigo. Mas se você é aquela pessoa simplesinha, aquele senhorzinho, você já sofre a discriminação. Então nós temos aí um parâmetro. Se você é pequeno, ninguém quer saber de você. Se trata com diferença. Se você é famoso e tem um grau de status na sociedade maior, todo mundo quer estar perto de você. Experimenta você, a hora que você está lá em cima, a hora que você está lá em cima, você cair, se você vai ter os mesmos amigos. Mas Jesus não. Você pode estar lá em cima, aqui embaixo, no meio, o Senhor vai estar na sua vida. O Senhor vai ser a pessoa presente que vai te socorrer. Ninguém socorre mais do que Jesus. Porque Deus, Ele fez uma coisa certa. Ele nos deu Jesus Cristo. Nos deu a graça. Nos deu a benção. Nos deu a benção. Mas a sua glória Ele não dá. A glória do Senhor, esse ninguém mexe. Então aqui mais uma vez eu agradeço pela sua participação. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado por nos acompanhar. Curte, compartilhe, no nosso canal. Inscreva-se. O meu muito obrigado por mais esse discernimento de Daniel e sua fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus.